Olá pessoal, vamos dar agora início à nossa aula de Direito Regulatório e Legislação Ambiental. Eu sou o professor Pedro Henrique e no nosso encontro anterior foi esclarecido que nós teríamos alguns temas a tratar para cumprir nossa ementa. E o tema de hoje é um desses temas porque a gente precisa tratar, que é a evolução estatal. Está lá na nossa ementa, certo? Então, começando, a gente precisa ter uma noção de Estado, do que vem a ser um Estado, para que a gente possa tratar da evolução do nosso objeto de estudo. Depois nós vamos tratar do Estado liberal e vamos tratar também do que ficou normalmente conhecido como os direitos fundamentais de primeira geração ou primeira dimensão. Em seguida, o Estado social, que seriam os direitos fundamentais de segunda geração ou segunda dimensão. E depois nós vamos dar uma visão sobre o Estado contemporâneo e aquilo que ficou comumente chamado de direitos fundamentais de terceira geração. Então, começando com as nossas noções gerais de Estado, no princípio, a gente tinha, no princípio, na Antiguidade, na Idade Média, a gente tinha um território e esse território era governado por um monarca, um rei, enfim, havia um soberano dentro desse território. Esse soberano tinha o controle dos exércitos, ou exércitos permanentes, ou mercenários contratados por ele, mas ele tinha como proteger os seus territórios de invasões ou para manter a ordem dentro do seu próprio território. E o povo que queria morar nesse território, que queria ter direito a essa proteção, precisava pagar tributos ao rei. Então era um ciclo de que o monarca ganhava recursos do povo, usava esse recurso para bancar os exércitos e com isso conseguir ou invadir novos territórios ou garantir a segurança contra invasões externas ou manter a ordem dentro do seu território e manter a sua população em segurança. Era um sistema de troca. E isso permanece, grosso modo, até hoje. O Estado, na verdade, feito essa rápida analogia, ele vai ter 4 elementos, certo? O primeiro é o território. Todo Estado tem um território. O Estado tem um poder soberano que é exercido. No caso do nosso país, por exemplo, a gente vai ter lá na Constituição um dispositivo que vai dizer que o soberano é o povo, não é? Mas todo Estado tem esse aspecto de soberania e de um soberano. Todo Estado tem um povo que vive dentro desse território, sujeito à autoridade desse soberano. E todo Estado tem um governo. E governo aqui, é importante a gente diferenciar governo de Estado. Certo? No nosso país, por exemplo, o governo Lula não é o Estado brasileiro. Governo é quem está exercendo o poder soberano do Estado. Certo? Então, governo no nosso país, seriam quem exerce o poder soberano, que seria os 3 poderes do nosso país, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse é o governo brasileiro, não o Estado. Certo? Feita essa rápida introdução, vamos prosseguir. Certo? Vamos começar. Para a gente ter uma noção do que vem a ser os estados liberais, a gente precisa ter uma noção do que vinha antes dele, que eram os estados absolutistas, que eram estados sem limites, em que o soberano podia fazer o que quisesse, não estava sujeito a nenhuma legislação e logo o seu poder não conhecia limites. O Estado não conhecia limites. Certo? Havia, depois de um tempo, verificou-se a necessidade de limitar o poder desse Estado absolutista. Essa limitação do poder, ela veio junto com um processo que a gente chama de constitucionalismo. Porque a ideia de uma Constituição é exatamente delimitar como o governo faz o que faz,
quais são os limites, até onde ele pode ir, até onde ele pode exercer a sua soberania. Então, a ideia de uma Constituição traz implícita nela a ideia da limitação do poder do Estado. E esse constitucionalismo é o que a gente vai estudar hoje. A evolução do conceito de Estado é a evolução das constituições desses Estados, certo? Além do constitucionalismo, apareceu também a ideia do Estado liberal. Né? Esse constitucionalismo a gente vai dividir em 3 momentos. O primeiro deles é o Estado liberal, e o segundo é o Estado social, e o último, o Estado contemporâneo, que é exatamente o conteúdo da nossa aula. Certo? Cada um desses momentos é um marco no constitucionalismo. O Estado liberal era aquele que possuía uma Constituição liberal. O Estado social é aquele que possui uma Constituição social. O Estado contemporâneo é aquele que possui uma Constituição em que há a previsão de que o Estado é um Estado democrático, de direito, certo? Então, essa é a ideia. Então quer dizer que todos os estados estão no mesmo... Não. Cada estado tem suas características. Mas a ideia, por exemplo, de um Estado democrático de direito não existia na segunda geração dos direitos fundamentais. Ele veio a surgir nesse terceiro momento, que é o que a gente vive hoje em dia. Mas há sim estados em que não há prevenção, não há garantia de direitos fundamentais, existem ainda os estados totalitários, tudo isso existe. Mas esses são estados que não evoluíram ainda. A evolução é essa que está aí no nosso slide, ok? Então vamos começar. Os estados liberais. Qual é a ideia do Estado liberal? A ideia é superar o absolutismo. Certo? Então, essa ideia surgiu na França, com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa trouxe essas três palavrinhas aí, né? A liberdade, a igualdade e fraternidade. Essas 3 palavrinhas aí, nessa ordem, vão ser os valores de cada uma das gerações dos direitos fundamentais, que a gente vai ver. Então é bom decorar: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse primeiro momento, né, dos estados liberais, o que se buscava era uma liberdade. É o primeiro valor. Como era a sociedade naquela época na França? Na França existiam os burgos. E a burguesia burguesia, no caso, era a sociedade que vivia nos burgos. E quem morava lá, normalmente eram negociantes, viviam de comércio, eram os empresários daquela época. E eles queriam o quê? O que é que todo empresário quer, a fim da força? Pagar menos imposto. Essa questão tributária acompanhou essa parte da evolução muito, muito próximo ali. Então, esses burgueses queriam pagar menos impostos ao soberano, mas manter ainda assim a proteção, aquela questão que a gente viu lá na nossa noção do Estado. Então, veja, quando você quer se libertar, né, esse nome liberal vem de liberdade, a gente vai ver, né, daqui a pouco. A ideia é diminuir a intervenção do Estado, diminuir o poder do Estado de cobrar tributo, diminuir o poder do Estado de definir como eu tenho que viver a minha vida. Essa era a ideia desse momento, né? Esse termo liberais, sempre que você vê esse termo, lembre-se de liberdade. Liberal é alguém que está buscando liberdade em relação a alguém. Nesse momento aqui, era liberdade em relação ao Estado absolutista que vingava ali antes da Revolução Francesa. A gente tem até aquela célebre frase de Luís XIV que diz: o Estado sou eu, né? L'État c'est moi. Em que se confundia a pessoa do soberano com a própria figura do Estado. Então aqui a ideia era romper com esse absolutismo e libertar a população das amarras desse soberano que tinha poderes ilimitados. E para fazer isso era preciso, né, você colocar limites ao Estado. Impor ao Estado que garanta direitos
E que direitos são esses? Nesse momento aqui, o que se queria era que o Estado se abstivesse, que existisse um limite até onde o Estado pode atuar e que se garantisse os direitos civis e políticos dos cidadãos. Um exemplo de direito civil, né, seria a proibição de cobrança de tributos sem uma previsão legal. Veja novamente a questão tributária aqui aparecendo. Então, qual é a ideia? O Estado absolutista podia cobrar tributos livremente. Então, ele podia cobrar um tributo que nunca existiu e cobrar agora, independente da programação do próprio burguês nessa situação, para pagar ou não aquele valor. Hoje em dia, isso não existe. Nessa época aqui, conseguiu-se esse direito de que o Estado, para cobrar um tributo, ele tem que ser previsto em lei e tem que ter um período de antecedência antes que aquele tributo passe a ser cobrado, para que você possa se organizar para não ser surpreendido nas suas finanças e ficar ali com prejuízo. Então, isso é um exemplo de direito civil que foi conquistado nessa época dos Estados liberais. E um exemplo de direito político era a possibilidade de votar e escolher os representantes. Lembre-se que aqui o Estado absolutista ele era legitimado supostamente por um poder divino. O rei era alguém que os deuses escolheram para governar. Como é que você vai questionar Você vai questionar os deuses? Então não tem como. Então a ideia dos direitos políticos aqui era de que quem vai governar não seja mais alguém que os deuses escolheram, mas alguém que a população escolheu. Então aqui virou uma grande democracia. Não, aqui não era uma democracia nos termos que a gente vê hoje, ampla, todo mundo pode votar. Não, aqui era uma democracia limitada, só podem votar quem é rico, quem ganha acima de tantas, que tem uma renda de X, mulheres não podiam votar, os idosos não podiam votar, mas já era uma ideia, né, de que o poder do Estado tinha que sofrer uma limitação no sentido de que quem governa precisava ser escolhido pela população. É um exemplo de direito político que surgiu lá e, lógico, que ele foi sendo aperfeiçoado, né, com o passar dos anos até chegar na nossa realidade de hoje em dia. A ideia, a postura que se esperava do Estado era uma abstenção. Né? Estado, fique na sua, não venha aqui mexer nos meus direitos civis, no meu orçamento, no quanto de lucro eu tenho ou deixo de ter, em quem eu posso escolher ou não para me representar como governante. Estado, saia daqui, se abstenha. Essa era a ideia dos estados liberais, era se libertar das amarras do Estado. Nesse contexto, também estava acontecendo a independência dos Estados Unidos. Bem próximo ali um do outro. Um pouquinho antes, eu creio, os Estados Unidos declarou sua independência. Lá nos Estados Unidos surgiu a ideia da supremacia da Constituição. Se dizia o seguinte: todo o poder deve ser limitado por uma norma que está acima de todas as outras, que seria a Constituição. Né? Inclusive, o Estado também deve estar submisso a essa norma. Então, dentro do ordenamento jurídico, nada pode ser superior à Constituição. Essa ideia surgiu lá nos Estados Unidos, certo? A Constituição americana determinava quem manda, como manda e até onde pode mandar. A gente tem até aquela frase do Abraham Lincoln, né? É um governo do povo, ou seja, quem manda é o povo, para o povo, ou seja, o governo tem que ser um governo republicano e até onde pode mandar pelo povo, né? Os limites da atuação do governo também devem estar previstos nessa Constituição. Certo? Lá também houve um fortalecimento do judiciário. Até então, o judiciário ele era um poder considerado mais fraco em relação aos demais. Por quê? Porque até então, até a experiência americana,
dizia-se que o Poder Judiciário não tinha competência para modificar o ordenamento jurídico. Só o legislador e o presidente, enfim, o Poder Executivo, somente eles podiam criar normas. O Judiciário apenas aplicaria essas normas, então ele seria um poder mais fraco. Nos Estados Unidos surgiu a ideia de que, na verdade, pelo Judiciário ser o guardião da Constituição, ele tem sim o poder de inovar. E lá nos Estados Unidos surgiu a ideia de que o Judiciário pode retirar normas do ordenamento jurídico, mediante o que ficou conhecido como controle de constitucionalidade. Então, nos Estados Unidos, surgiu a ideia de que o Judiciário pode interpretar as normas e dizer se ela é ou não compatível com a Constituição. E se ela for incompatível, ela vai ser retirada do ordenamento jurídico. E dessa forma, entendeu-se que o Judiciário foi muito fortalecido nos Estados Unidos, passando a ter um poder semelhante aos outros no governo de um Estado. Lá, como a gente acabou de falar, o Poder Judiciário tinha a função de dar garantia de que a Constituição seria obedecida por todos e ele era neutro, ele não era partidário, ele não era parte do governo no sentido político da coisa. Ele é um poder estatal, mas não era um poder político. Não é? Ele estava ali, na verdade, de forma neutra para garantir que todos estivessem subordinados à Constituição. A primeira Constituição escrita foi lá, nos Estados Unidos, e rígida. Isso é importante porque até então as Constituições não tinham esse ar de supremacia e nem de rigidez, e em alguns lugares ela não era nem escrita. Escrita em que sentido? No sentido de existir uma norma, uma lei, um caderno, um documento onde as normas constitucionais estivessem todas lá. Certo? Ela, na verdade, existiam leis esparsas que tinham força de norma constitucional. E o que era uma norma constitucional? Era aquela que dizia respeito à organização do Estado. Mas essas normas não eram rígidas, ou seja, elas podiam ser alteradas facilmente pelo legislador, pelo executivo. Nos Estados Unidos surge a ideia de a Constituição ser um documento onde todas as normas estão lá e que esse documento, para ser alterado, é mais trabalhoso, é mais difícil para os legisladores para conseguir isso. Os quóruns são maiores, devem ser votadas mais de uma vez. Existem mecanismos que tornam essa alteração das normas constitucionais uma coisa mais custosa para aqueles que têm a competência de fazê-lo. Certo? As constituições, apesar de escritas e rígidas, ainda se limitavam, inclusive essa americana, se limitava a organizar os poderes e garantir os direitos civis e políticos por meio de lei. Ela organizava os poderes, judiciário, executivo e legislativo, e garantia os direitos políticos e civis através de leis. E tudo bem, foi uma opção do constitucionalista americano. No Brasil já não, a gente tem vários direitos civis e políticos que são garantidos dentro do texto da nossa Constituição. Lá eles optaram por uma Constituição enxuta, com poucos artigos e que só dizem respeito efetivamente à organização dos poderes e defesa de poucos direitos fundamentais no seu texto. Então vamos lá. Concluindo os estados liberais. Eles defendiam o que ficou conhecido como primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Voltando aqui, com relação a esses direitos de primeira geração ou dimensão, eles levam esse nome de geração porque a gente vai ver que eles foram surgindo gradativamente. Os primeiros direitos fundamentais de que a gente tem notícia são esses direitos civis e políticos. Já esse nomezinho dimensão existe porque esses direitos não vão ser substituídos com a evolução do constitucionalismo. Há, na verdade, uma adição de uma nova dimensão, que vão ser os direitos e garantias fundamentais de segunda geração ou dimensão.
Então, vocês podem encontrar textos que chamam de geração, mas também podem encontrar textos que vão chamar de dimensão, tanto faz. Tá certo? Seriam esses de primeira geração os direitos civis e políticos que estão ligados àquele valor liberdade do lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses primeiros eram liberdade. Ou seja, né, o Estado deve se abster, garantir a liberdade dos seus cidadãos. E essa igualdade era meramente formal. Então, o Estado tem que cobrar menos tributo. Então, ele tratava todo mundo do mesmo jeito. O que valia aqui era todos são iguais perante a lei. Não é? Não havia a ideia de uma igualdade material que vai surgir mais à frente. O segundo passo na nossa evolução estatal e no constitucionalismo são os estados sociais. Disse que o marco inicial foi a Constituição Mexicana de 1917, que serviu inclusive de inspiração para aquela Constituição mais famosa que teve dentre os estados sociais, que foi a Constituição de Weimar, na Alemanha. Ela foi muito inspirada por essa Constituição Mexicana de 1917. Então veja, a Primeira Guerra Mundial estava terminando. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Então foi bem próximo ali a ideia. Então, nessa época, logo depois da Primeira Guerra Mundial, o liberalismo já estava em crise. E essa crise chegou ao seu ápice em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores americana, que deu início à Grande Recessão. O desemprego nessa época era uma coisa absurda. Então, começou-se a ver que o Estado não podia simplesmente dizer que se você é pobre é porque você não tem capacidade de conseguir emprego ou que você não tem capacidade de empreender. Então, viu-se que essa ideia de que todos são iguais não podia continuar, né? Essas desigualdades sociais entre o pobre e o rico ficou cada vez mais aprofundada nessa época. E isso levou ao questionamento da ideia de Estado que se tinha. O Estado, não, a única coisa que eu quero dele é que ele me deixe votar e que ele me trate todo mundo igual e que ele intervenha o mínimo possível na minha vida social. Isso não era mais suficiente. Passou-se a entender que o Estado deveria, na verdade, intervir nas relações sociais, econômicas e laborais para poder sair dessa situação de recessão. E passou-se a ter a ideia de que o Estado é agora um prestador de serviços também. Então, hoje em dia, quando você pensa no SUS, quando você pensa no INSS, isso são serviços que o Estado presta a você. Então, se você não tem mais condições de trabalhar porque você chegou numa idade avançada, trabalhou a vida inteira, mas hoje você não consegue mais trabalhar como trabalhava antes, então agora você vai ter direito a uma aposentadoria. Antigamente não existia, todos não são iguais, você está idoso, problema seu, se você não trabalhar você não vai ter dinheiro, né, para se manter. Então a ideia de igualdade formal não se sustentava mais e passou-se a exigir que o Estado prestasse serviços básicos à população. Serviços de saúde, serviços de assistência social. Certo? Não se está falando aqui dos estados comunistas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os estados comunistas levaram essa ideia ao extremo. Mas o que se diz aqui é que o Estado, além de garantir a você seus direitos civis e os seus direitos políticos, agora ele tem a obrigação de lhe prestar serviços. Ele tem a obrigação de intervir na economia, de intervir nas relações laborais, trabalhistas. Ele tem a obrigação de lhe promover estudo, né, educação, saúde, previdência, todas essas questões que a gente tem hoje em dia e foram conquistadas aqui. Então, se você não tem condições de bancar o estudo do seu filho
em uma escola privada, no Estado liberal, problema seu, vá trabalhar. Se você não conseguir, seu filho não vai ter educação. Aqui não. Se viu que mesmo trabalhando, você não conseguiria nunca dar uma educação para o seu filho. E não era justo você pagar tanto imposto para o governo e o governo não fazer nada quando você precisava dele. Então, a partir desse estado social, o governo passa a prestar serviços também à população. Certo? Essa Constituição mexicana serviu de inspiração para a Constituição de Weimar, na Alemanha. Veja que aqui é a Constituição pós-Primeira Guerra, na Alemanha. E essa Constituição é considerada largamente a Constituição mais importante da Europa nesse período. E ela consagrava ali direitos econômicos e sociais relacionados à educação, trabalho e seguridade social. Então pronto, agora ficou tudo certo, o Estado finalmente atingiu sua melhor forma. O que é que aconteceu depois aqui? Né? Quando essa era a Constituição em vigor, Hitler assumiu a Alemanha e deu início à Segunda Guerra Mundial. Então, o Estado ainda não está numa situação em que ele atua de forma perfeita, de forma adequada, dentro do que os cidadãos esperam. Certo? Então, aqui surgiram os direitos fundamentais de segunda geração ou de segunda dimensão. Qual é o segundo valor daqueles três lá do lema da Revolução Francesa? Igualdade. Então, esses direitos estão ligados a direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, educação, saúde. Então, são direitos que não são só de uma pessoa, de um particular, são direitos da sociedade. E aqui não é uma mera igualdade formal, é uma igualdade material. A postura que se espera do Estado é que, em relação aos direitos civis e políticos, permanece a exigência de abstenção. Mas, em relação à busca pela igualdade, exige-se do Estado uma postura intervencionista. Ou seja, Estado, fique aí no seu lugar, não venha mexer comigo com relação aos meus direitos civis e políticos, mas ao mesmo tempo eu preciso de você, Estado, para que você preste serviços para mim, intervindo assim na economia, né, do nosso país, do país em vigor. Essas constituições ou estados sociais não foram suficientes para impedir a Segunda Guerra Mundial e a realização das atrocidades que todos nós conhecemos, né, das bombas atômicas, né, dos extermínios em massa, dos grupos de concentração, da ideia de purificação da raça humana que Hitler defendia, a raça ariana, superior a todas as outras. Todas essas atrocidades foram cometidas sob esse tipo de constituição, né? Então, para combater esse tipo de atrocidades, surgiu uma terceira geração, um novo modelo de Estado, que é o nosso Estado contemporâneo, né? Surgiu no pós-Segunda Guerra e é uma reação a essas atrocidades. Então, surgiu aqui a ideia de que a pessoa humana, independentemente da nação, do local, independentemente da raça, independentemente de suas condições sociais e econômicas, ela precisa ser protegida. Surgiu aqui a ideia da dignidade da pessoa humana. O simples fato de você ser humano traz implícito o dever do Estado de lhe garantir uma vida digna. E essa dignidade da pessoa humana, que todo mundo conhece, quem fez Enem sabe que tem que incluir de alguma forma lá na redação a proteção, a dignidade da pessoa humana. Isso passou a ser o núcleo central do constitucionalismo contemporâneo. Então, o núcleo central do constitucionalismo não é mais só o Estado, mas a pessoa humana.
é o núcleo central também dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais agora existem para dar uma vida digna às pessoas. E não simplesmente para limitar o poder estatal, limitar por limitar, não. Mas com a ideia de que essa limitação existe para que as pessoas consigam ter uma vida digna. E esse também é o núcleo central do Estado constitucional democrático. Então, antigamente existia a ideia de que democracia é só a realização de eleições. Um Estado é considerado um Estado democrático quando nele existem eleições. Porém, a gente tem aí inúmeros exemplos de Estados que têm eleição e não são Estados democráticos. Não são Estados que garantem direitos fundamentais para seu ninguém. Não são Estados que garantam igualdade material entre as pessoas. Então, são Estados autoritários que realizam eleições fraudulentas apenas para serem considerados democracias eleitorais. É o nome que a gente chama. Democracia eleitoral é quando um Estado realiza eleição. Então, essa ideia de que é o governo do povo. Não, você vai votar geralmente com um militar do lado seu aqui para ver se você votou corretamente. Né? Então, isso não é uma eleição livre, mas é uma eleição. E durante um certo tempo, esse era o critério para você ter voz na ONU. Era ser um Estado democrático no sentido de realizar eleições. Né? Então, hoje em dia, os conceitos modernos de democracia dizem que não é suficiente para que um Estado seja considerado democrático o fato dele realizar eleições. Esse Estado tem que ter no seu núcleo central a dignidade da pessoa humana também. Certo? Então, veja, é uma terceira geração, uma terceira dimensão. Essas atrocidades vão garantir um direito novo que surgiu, né? Que a gente deu não é que surgiu, mas que a gente deu uma nomenclatura nova, que foram os direitos difusos e coletivos, que são direitos que não pertencem a uma pessoa só, mas a toda a humanidade ou a todo um grupo de pessoas, né, específicos. Direitos difusos são aqueles direitos que não se sabe ao certo quem é o seu titular. Por exemplo, direito ao meio ambiente equilibrado. É um direito meu? Não. É um direito seu? Não. É um direito de toda a sociedade, inclusive meu e seu. Então é um direito que é de todo mundo e que não se sabe, não se pode identificar uma pessoa ou outra como seu titular. Já os direitos coletivos, você consegue sim identificar o titular. Existem vários titulares naquela situação. Mas esses direitos são de difícil defesa. E sendo de difícil defesa, muitas vezes garantia a quem os desobedecia, a quem não os observava, uma situação de impunidade. Um exemplo desse direito coletivo, né, que foi aí lesado é o filme Superman, eu acho que Superman 3, depois vocês conferem aí, façam a busca, em que o Lex Luthor dá um golpe na sociedade, em que ele tira $1 de cada conta bancária dos Estados Unidos. Então eu tenho como identificar quem perdeu esse $1? Tenho. Só que quem perdeu esse $1 não vai entrar com ação judicial contra o Lex Luthor para reaver esse dólar, porque é muito mais caro pagar as custas judiciais, bancar todo o processo judicial. É muito mais caro isso do que $1. Só que o valor que o Lex Luthor conseguiu tirando $1 de cada conta americana, faça as contas. Né? Se os americanos têm, sei lá, 50 milhões de contas, foi 50 milhões de dólares. Então é um prejuízo grande e que ele sairia, não é? E intocado, porque era muito difícil de proteger esse direito.
Então, esse tipo de situação, né, de direitos que fazem parte de uma comunidade passou a ter uma proteção através de determinar pessoas que vão ter competência para representar essa coletividade em juízo. Pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública, mas essa situação não vai mais passar impune. Certo? Então isso é a diferença, grosso modo, entre direitos difusos e coletivos. Claro, vai ter minúcias entre cada um deles, mas para a gente entender a situação, a ideia é essa. Esses direitos passaram a também ser defendidos agora, nesse terceiro momento da evolução estatal e do constitucionalismo. Exemplos de direitos difusos e coletivos, o principal, dignidade da pessoa humana. É um direito meu? Não, é um direito de todo e qualquer ser humano. Ah, mas é um direito só de quem vive dentro do Estado, né? Não, é um direito de todos os seres humanos, mesmo dos estrangeiros. O estrangeiro, quando entra no nosso país, não pode ser tratado de forma indigna. Ah, então quer dizer que eu sou obrigado a tratar o estrangeiro do mesmo jeito que o brasileiro. Não, você pode tratar de forma diferenciada. O que não pode é essa diferenciação descambar para um tratamento indigno da pessoa humana. Certo? Ah, o preso está lá, o pessoal dos direitos humanos sempre entram, né, e protegem o preso. Sim, isso surgiu aqui. Não é porque você cometeu um crime e está cumprindo uma pena que você abre mão da sua dignidade. Você tem direito, sim, de ser tratado de forma digna. E você tem direito, sim, de exigir do Estado que observe essa obrigação, essa centralidade da dignidade da pessoa humana no seu trato. Certo? Outro exemplo. A proteção ao meio ambiente. Ora, então quer dizer que eu tenho direito a uma vida digna, mas eu posso estar sujeito a todo tipo de poluição, poluição sonora. Eu não sei se deu para aparecer aqui na gravação. Eu estou gravando essa aula, né, no domingo, logo depois da eleição, do resultado da eleição, e está uma zoada grande aqui na cidade de Campina Grande, né, por conta da vitória do candidato Bruno Cunha Lima. Então quer dizer que eu não tenho direito ao meio ambiente sem poluição sonora. Então quer dizer que eu tenho direito à dignidade, mas eu que respire aquele ar poluído dos resíduos das queimadas que prejudicou tanto aí o nosso país na região, né, centro-oeste, norte. Problema meu? Não, de jeito nenhum. Proteger o meio ambiente é uma forma de garantir a dignidade da pessoa humana. Então, a ideia de proteção ao meio ambiente como um direito surgiu aqui. Surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e depois de se perceber, né, toda a destruição que a guerra fez, né, no Japão, nos locais onde foram detonadas as bombas atômicas, né, toda essa destruição, o homem só veio perceber ela depois da Segunda Guerra Mundial e passar a determinar como um dos papéis do Estado a proteção ao meio ambiente. Outro exemplo de proteção à dignidade da pessoa humana é a determinação de que o Estado se configure como um Estado democrático de direito. O que é um Estado de direito? É aquele Estado que pega o seu poder soberano e impõe a si mesmo uma restrição. Ele vai estar obrigado, vai estar obrigado a observar os limites que o direito impõe à sua atuação. Existe um mito, né, lá da Grécia, de Ulisses e a Ilha das Sereias. Né, o Ulisses sabia que ia precisar atravessar um local muito próximo a uma ilha,
e nessa ilha tinham as sereias que atraíam os navios com seus cantos e gerava vários naufrágios. E quando a pessoa ficava lá, tem uma história de que cada dia que se passava lá equivalia a um ano fora da ilha. Enfim, Ulisses precisava evitar, né, ser seduzido pelo canto das sereias. Para fazer isso, Ulisses chamou sua tripulação e determinou que em determinada hora lá o prendessem ao mastro e deixassem ele ali. Não mudassem o curso do navio e não atendessem mais às ordens dele enquanto o navio não chegasse em tal local. Então Ulisses, que era o capitão do navio e era o soberano ali daquele povo, né, impôs a ele mesmo uma restrição e determinou que nem se ele mesmo quisesse dar a ordem para soltá-lo, o pessoal podia soltar ele do mastro. E assim ele conseguiu atravessar sem cair no canto da sereia. Então, quando um Estado soberano impõe a ele mesmo uma restrição, ele fica obrigado a se sujeitar aos limites que ele mesmo impôs, a essa autorrestrição. Então, um Estado de direito é aquele que cria o seu direito e é obrigado a obedecer às normas que ele mesmo criou. E um Estado democrático de direito é aquele que, além disso, está comprometido a observar a dignidade da pessoa humana, a proteção dos direitos e garantias fundamentais. Scott Manwaring vai dizer também que o Estado democrático é aquele em que os governantes eleitos podem governar sem restrições e sem o jugo dos militares, certo? Então, a ideia do Estado democrático de direito é muito complexo, mas a dignidade da pessoa humana é um dos aspectos centrais desse conceito de Estado democrático de direito, que é o nosso país, o nosso Brasil e vários outros estados. Mesmo que a nossa democracia não seja plena, né, diante de vários órgãos de classificação dos países quanto à sua evolução democrática, o Brasil, em nenhuma delas, é considerado um país com uma democracia plena. Ele sempre é uma semidemocracia, uma democracia falha, em alguns chamam de flawed democracy, né? Então, mas não deixa de ser um Estado democrático de direito e nós estamos em constante evolução. Já se fala na doutrina em direito fundamental de quarta geração, de quinta geração, né? Mas não há uma consolidação ainda quanto a essa classificação. A classificação mais aceita é essa que divide a evolução estatal em três momentos, né? O Estado liberal, superando o absolutismo, em seguida os estados sociais, onde o Estado passa a ser também um prestador de serviços, e o atual ponto, que seria esse Estado contemporâneo. Qual é o valor que esse Estado contemporâneo leva? O último daquele mote da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e agora fraternidade. A ideia de que somos todos irmãos e ninguém é superior a ninguém. Não existe essa ideia de raça humana, né? De raça ariana, de raça superior. Isso tudo é superado. A ideia é aquele que nós somos todos irmãos, somos todos iguais nas nossas limitações humanas. Então, todo ser humano tem direito a ser considerado uma pessoa digna e tem direito a viver dignamente. Essa é a ideia dessa terceira dimensão dos direitos fundamentais, e essa é a situação em que a gente se encontra hoje em dia na evolução estatal. Ok? Qual é a postura esperada? Junção de todas as outras com a obrigação de observar a dignidade da pessoa humana, ou seja, Estado, não se intrometa nos meus direitos civis, não se intrometa nos meus direitos políticos. Estado, intervenha para me prestar serviços
essenciais e, ao mesmo tempo, o Estado sempre em todas as suas atuações, observe a dignidade da pessoa humana como valor central do seu ordenamento jurídico. Certo? Então, visto essa evolução estatal, a gente cumpre mais um tema da nossa ementa e até a próxima aula. Qualquer coisa, podem entrar em contato, estou à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço e até a próxima.